ti. Aleluia. Essa canção diz assim: cobre-me, Senhor, com as tuas mãos. O Senhor te cobrirá, queridos. Confia. O Senhor guardará o seu coração nos momentos das adversidades. Pode ser que o ano tenha mudado, mas as circunstâncias para você não. O seu coração está machucado, o seu coração está dolorido. Mas que você possa descansar debaixo da poderosa mão de Deus. Essa mão que tem te guardado, que tem te sustentado até aqui. Vamos cantar assim. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Alma está. Declara: segura em ti. Agora nesse momento a Ele e dizer que tudo vem dele, tudo foi criado por Ele, para Ele. Vamos dizer assim: a Ti eu vou clamar, Senhor, porque o Senhor sim é minha direção, o Senhor sim vai me guiar. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E por isso, mais uma vez, vamos dizer que podemos confiar nesse Deus. Amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Ele nunca te deixará. Sempre há de existir. Tem um novo amanhã. Novo amanhã. Preparado para aqueles que confiam nele.
pra mim. falam que nós colocamos a nossa confiança em Ti, que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é o nosso refúgio. Oh Deus, receba, Deus, nossos louvores nesta noite e fale, Deus, tremendamente aos nossos corações, para que possamos ainda mais descansar e confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos? A direção do culto infantil pede para comunicar que no mês dos meses
de janeiro e fevereiro não haverá cultos. E aí nós pedimos a compreensão dos irmãos com relação a esse período, porque há uma preparação para que possamos fazer o melhor para as nossas crianças. Nós temos ouvido falar, e nossa irmã Marcele, pregando pela manhã, falava também, nós mesmos citávamos, e à tarde, ouvindo algumas rádios evangélicas, mais uma vez nós ouvimos a palavra crise. E não foram poucas as vezes. A Vandréia até brincava que, do jeito que as pessoas estão falando em crise, daqui a pouco nós vamos estar em crises pessoais. Porque só se fala muito em crise, crise na educação, crise na política, crise na economia, crise na segurança, crise nos salários. Eu falava com o pastor Jefferson pela manhã, que nós estamos aí com o nosso 13º parcelado, os nossos salários também estão em crise. E aí como é que nós, homens e mulheres de Deus, como é que nós agimos com relação à questão da crise? Como é que nós enfrentamos a crise? A nossa irmã Marcele falava com relação, no momento de crise, nós precisamos ser e não querer ter. E nós queríamos dar uma continuidade com relação àquilo que ela ministrou. Queria pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8. Assentados mesmo, faremos menção desse texto da palavra de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 32, verso 1 ao verso 8, que nos fala sobre Ezequias e a preparação para passar pelo momento de crise. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora. Fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Feche seus olhos, meu irmão. Teu servo Pedro, em determinado momento, Pai, quando indagado sobre determinadas situações da vida, ele falou: para onde nós iremos, pois só Tu tem palavras de vida. E diante, Deus, do momento que nós passamos, Pai, mais uma vez nós Te pedimos, Senhor, esteja direcionando, Pai,
para que possamos entender a Tua vontade. Que possamos entender, Deus, os Teus ensinamentos. Que possamos perceber, Pai, aquilo que o Senhor Deus deseja para as nossas vidas. Te pedimos, Deus de graça e misericórdia, Pai, para que possamos transmitir a Tua palavra, para que possamos entender os Teus ensinamentos. Em Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Nós vivemos um momento de crise. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber que não foram poucos os servos de Deus que também enfrentaram momentos de crise econômica, servos de Deus que enfrentaram guerras, homens e mulheres de Deus que enfrentaram determinadas situações adversas. Mas quando nós olhamos para esses homens e para essas mulheres, nós precisamos entender algo que é principal. Esses homens, eles tinham o desejo no coração, a vida deles era fundamentada naquilo que Deus ensinava para eles. E aí nós vivemos um tempo hoje onde nós queremos enfrentar as crises da vida, as crises que se colocam diante de nós, através de quê? Através do nosso jeito, através da nossa forma. E por muitas vezes nós esquecemos de determinados princípios. Determinados princípios que estão presentes na palavra de Deus. A nossa irmã Marcela, pela manhã, ela pregava com relação ao Sermão do Monte, especificamente ali nas bem-aventuranças, e falava com relação à questão de ser. E aí, por muitas vezes, nós esquecemos determinados princípios, e o pastor Jefferson, depois da mensagem, falava, a palavra foi ministrada, mas algumas vezes, nós não achamos essa palavra tão importante para nossas vidas, e aí deixamos essa palavra de lado. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra que para nós alcançarmos a felicidade, a verdadeira felicidade, a bem-aventurança, nós precisamos ser e não buscar o ter. Nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade consumista, uma sociedade que tem buscado o prazer fora de Deus. E essa sociedade tem esquecido do que verdadeiramente pode ser o fundamento para que possamos viver uma vida feliz, uma vida com êxito, uma vida de sucesso. Princípios que a palavra de Deus tem nos mostrado e tem nos ensinado. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm guardado rancor no coração. E a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que é necessário, para sermos felizes, deixarmos toda a mágoa de lado, todo o ressentimento. É um princípio que Jesus Cristo nos ensina, que nós devemos perdoar aquele que nos ofende, que nós devemos andar segundo a légua com aquele que necessita, que nós devemos ser suporte daqueles que estão precisando. São princípios que por muitas vezes nós estamos esquecendo. E aí nós queremos viver do nosso jeito, nós queremos viver da nossa forma. Nós achamos que, não, para eu ser feliz, eu preciso ter. Eu não vou ser misericordioso. E aí, eu preciso lembrar da penúltima mensagem, bem-aventurados os misericordiosos. E quantas são as vezes que nós escolhemos em nosso coração não sermos misericordiosos? Quantas são as vezes que, quando as pessoas nos fazem mal, nós falamos para nós mesmos, não, essa é a última vez. Eu não aguento mais. A minha esposa, ela tem causado grande mal para mim. O meu esposo tem me magoado tanto. O meu filho tem feito muito mal para mim. Eu não vou mais perdoar, eu não vou mais ser misericordioso. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser misericordiosos para nós sermos felizes. E quantas pessoas que têm trazido infelicidade para suas vidas, porque não fundamentam a sua vida no princípio da palavra de Deus, de ser e de não ter. Quando nós olhamos para Ezequias, nós vamos entender que um homem que se coloca diante de Deus,
sem reservas. Alguém que quer ser servo. Alguém que reconhece a necessidade de estar sempre na presença de Deus. É alguém que caminha junto com Deus em todos os momentos da vida. A história de Ezequias começa dizendo o seguinte: Ezequias era um homem reto, que começou a reinar com 25 anos, e o texto, ele enfatiza muito isto: alguém que buscava o Senhor. Crônicas usa o termo alguém que se apegava a Deus. E o texto também nos fala, e Deus era com ele. E ele alcançava bom êxito em tudo que fazia. Ezequias era alguém que tinha no seu coração o desejo de servir a Deus em todas as situações. Ele tinha no seu coração o desejo de fazer aquilo que agradava o coração de Deus. Isso faz toda a diferença. Esse princípio faz toda a diferença. Quantas são as vezes em nossas vidas que nós temos como princípio agradar o nosso próprio coração? Quantas são as vezes que por querer agradar o nosso próprio coração nós trazemos grandes prejuízos para nós? Quantas são as vezes que as decisões que nós tomamos são decisões que não são pautadas no princípio da oração? Quantas são as vezes que nós temos que fazer determinadas escolhas na nossa vida e deixamos de fazer essas escolhas com ausência de oração? E por fazer essas escolhas com ausência de oração, nós trazemos grandes males para cada um de nós. Ezequias não, Ezequias entendeu o seguinte: eu preciso depender de Deus em tudo. Ele restaura o templo, retira todos os ídolos, a serpente do período de Moisés, ele vai lá, quebra a serpente e fala, não, o povo precisa aprender a palavra de Deus, vamos trazer novamente a palavra de Deus para o povo. Ele pega o livro e começa a ler a palavra e mostra para o povo de Israel como era importante conhecer a palavra de Deus, porque ele entendia, para caminhar, para ter bom êxito em todas as situações da vida, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ter o conhecimento da palavra, mas não somente o conhecimento, eu preciso viver esta palavra, e ao viver esta palavra eu preciso clamar a Deus constantemente, entendendo que quando eu clamo a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não existe crise que pode derrotá-lo, esse Deus nos ouve, atende as orações e nos dá sempre a vitória. Mas quando nós colocamos como princípio a palavra de Deus, e Ezequias entendia isso, por isso ele alcançava bom êxito em tudo aquilo que ele fazia. Ezequias foi um rei que alcançou vitória em todas as situações da vida, porque era alguém que dependia de Deus. Se nós queremos passar por crise, e essas crises têm, por muitas vezes, assustado o nosso coração, tem muitas vezes nos tirado o sono, por muitas vezes, muitos de nós têm pensado com relação, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser? Será que quando eu chegar no meu emprego, será que o meu emprego vai estar lá? Será que eu não vou ser mandado embora? Como é que será a questão de repente, se eu passar mal, será que eu vou ter atendimento no UPA? A grande questão que nós precisamos é entender isto. Nós precisamos entender a nossa total dependência de Deus, e Ezequias entendeu isso. Só que, irmãos, para os servos de Deus, para o homem e para a mulher de Deus, que buscam servir a Deus, eles também passam por dificuldades. Eles também passam por desafios. Eles também passam por crises. E o texto que nós lemos nos fala sobre esta questão. Se levanta um rei, o rei mais poderoso da época, Senaqueribe. Era um homem que estava dominando todos os reinos. F.F. Bruce fala o seguinte, que Senaqueribe era tão orgulhoso na época, pelo seu poderio, que ele não acreditava em nenhum dos outros deuses, dos outros reinos.
Senaqueribe era alguém que, além de dominar outros reinos, era alguém que também chegava e matava os homens dos outros reinos. Era alguém que também chegava e estuprava as mulheres dos outros reinos. Era alguém que levava os filhos escravos. Ele era um rei, além de ser poderoso, era um rei que tinha maldade no coração. E o texto de Reis nos fala que Ezequias tenta fazer um acordo com Senaqueribe, pega toda a prata do templo, pega todo o ouro do templo e vai e apresenta para Senaqueribe, mas Senaqueribe, mesmo aceitando toda aquela oferta como paga como imposto, Senaqueribe faz o seguinte: mesmo assim ele deseja dominar. Mesmo assim ele deseja dominar o povo de Israel. Ezequias se encontra diante de uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Um comentarista bíblico, John Davis, ele fala o seguinte: os assírios cercam os muros de Israel, e acredita-se que 300 mil homens do exército assírio, 300 mil soldados comandados por Senaqueribe cercaram aquele muro. Imagine só, irmãos. 300 mil homens. Uma situação que parecia impossível. O que Ezequias vai fazer? Como Ezequias vai agir diante de Senaqueribe quando ele vem contra Israel? A primeira coisa que Senaqueribe faz, a primeira coisa que Ezequias faz, é aquilo que o versículo 2 nos fala. Versículo 2 e versículo 3. Ele resolve tampar as fontes. Ezequias percebe que os assírios estão se chegando mais perto dos muros. E o que ele faz? Pega os valentes, os soldados, os príncipes. Vamos tampar as fontes. O que significa tampar as fontes? Tampar as fontes significa o seguinte: eles vão chegar, nós vamos dar água para os nossos inimigos, para aqueles que querem nos matar, para aqueles que querem nos destruir. Vamos tampar as fontes para que, quando chegarem com sede, eles não tenham condições, não tenham força para lutar contra nós. Ezequias, ele parte para a ação. Ele parte para a ação para se preparar contra Senaqueribe. Era um homem de Deus, mas não era um homem acomodado. Tem gente que acha que enfrentar a crise é sinônimo de acomodação, não é não, irmão? Homens e mulheres de Deus enfrentam a crise agindo na vontade de Deus, naquilo que Deus tem demonstrado como sendo a direção certa. E Ezequias entende esta realidade, ele tampa as fontes. O que significa isso para a nossa realidade hoje e para os nossos dias? Quando nós estamos prontos para enfrentar a crise, nós precisamos, irmãos, não dar munição para os nossos inimigos. Algumas vezes nós agimos diante da crise e por muitas vezes não percebemos que o nosso inimigo está ao nosso derredor procurando o momento certo para nos destruir. E algumas vezes nós não paramos para analisar naquilo que nós temos falado, naquilo que nós temos pensado, naquilo que nós temos agido, e o nosso inimigo está procurando o momento certo para dar o bote, para nos destruir. Momento de crise é momento de vigiar. Momento de crise é momento de perceber como está a nossa armadura espiritual. Momento de crise é o momento de crescermos diante de Deus, na dependência de Deus. E Ezequias entendeu isto. Não vou dar munição para o meu inimigo. Eu não vou dar condição para o meu inimigo. Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos dando munição para o inimigo. Quando nós não perdoamos, nós estamos dando munição para o inimigo. Quando nós guardamos rancor no nosso coração, nós estamos dando munição para o nosso inimigo.
Quando nós deixamos de considerar a palavra de Deus como sendo princípio em todas as áreas, o meu casamento precisa ser conduzido pela palavra de Deus, o meu trabalho precisa ser conduzido pela palavra de Deus, o meu relacionamento dentro do trabalho precisa ser conduzido pela palavra de Deus, o meu relacionamento com os meus vizinhos precisa ser conduzido pela palavra de Deus. Quando eu não faço isso, eu estou dando munição para o meu inimigo. Eu preciso tampar as fontes. Quais são as fontes que nós precisamos tampar nas nossas vidas? Se existe alguma área das nossas vidas que precisa do cuidado de Deus com relação a nós esvaziarmos os nossos corações, o momento não é amanhã. Ezequias não deixou para o próximo dia, Ezequias fez na hora. O momento é agora. Se nós queremos enfrentar a crise e nós alcançarmos a vitória, nós precisamos tampar as fontes. Precisamos não dar munição para os nossos inimigos. Algo interessante que nós podemos perceber também com relação ao texto é que Ezequias ia enfrentar uma crise, mas ele escolheu não enfrentar sozinho. Ele era um homem que tinha já visto o poder de Deus sobre a sua vida, mas ele chamou os príncipes, ele chamou os homens valentes, ele chamou o povo. Ele não queria passar por aquele momento sozinho. Nós vivemos num mundo individualista. O pastor Jefferson já pregou isso aqui uma vez. Nós vivemos num mundo onde muitos são os casamentos, onde o marido tem um projeto e a esposa tem outro projeto completamente diferente. Nós vivemos um mundo onde algumas pessoas traçam determinadas metas para alcançar, e quando chegar lá, eu vou ser verdadeiramente feliz. E aí esquece das pessoas que estão à sua volta. Nós vivemos um momento onde as pessoas acham que elas podem enfrentar a crise sozinho. Eu não preciso do pastor Jefferson, eu não preciso do presbítero Anderson, eu não preciso. Eu não preciso do irmão João, eu não preciso do irmão França. Eu posso sozinho. E aí quando nós decidimos caminhar sozinho, irmãos, nós estamos, além de estar fadados ao fracasso, porque uma vitória só nunca é vitória. Uma vitória sozinha nunca é uma vitória. Mas quando nós decidimos, como Ezequias, a buscar a ajuda de outras pessoas, a caminhada sempre se torna mais leve. A caminhada se torna uma caminhada melhor. Por isso eu queria te dizer nesta noite, se você tem decidido caminhar sozinho, mude a sua opinião, mude a sua forma de caminhar. A caminhada sozinho, meu irmão, é uma caminhada de tristeza. É uma caminhada de solidão. É uma caminhada onde não vale a pena. Ezequias decidiu ter pessoas ao seu lado. E por ter pessoas ao seu lado, ele cobrou o ânimo dessas pessoas e também se animou para continuar a batalha. O texto nos fala que Ezequias agiu, mas agiu de uma forma onde ele entendia a importância da palavra de Deus. O versículo 7 fala que Ezequias estava agindo, mas também estava colocando no coração daqueles homens a importância da palavra de Deus. Ele diz: ser forte e corajosos, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. 300 mil homens, Ezequias tem no coração o seguinte, tem 300 mil homens lá fora do muro. Tem 300 mil homens. O nosso exército não chega nem a 100 mil. Nem a 100 mil.
Eu sei que o exército deles é poderoso. Eu sei que Senaqueribe tem destruído muitos outros povos. Ele já tinha dominado aproximadamente nesse período 46 cidades, ou seja, era um homem poderoso na terra, naquele momento. 46 cidades, 46 reinos. Mas, Ezequias fala, maior é o que está em nós do que aqueles que estão com ele. Se nós queremos enfrentar a crise, essa crise do ano de 2016, nós precisamos ter esse princípio como certeza em nossos corações. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão neste mundo. Não existe cientista político, não existe economista, não existe pessoas que têm desacreditado que o ano de 2016 possa ser um ano bom. O ano de 2016 vai ser um ano bom para mim e para você, como foi o ano de 2015, como foi o ano de 2014. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos fala, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus está presente conosco em todas as situações. Então, os irmãos vão perceber que no ano de 2016, quando nós assistirmos os noticiários, nós não vamos entender o porquê de mesmo o Brasil estar passando por uma crise tremenda. O sustento nunca vai estar faltando na nossa casa, o emprego não vai estar faltando, a saúde não estará faltando. Sabe por quê? Porque Deus vai estar cuidando de nós. Este é um princípio que nós não podemos esquecer. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Sabe o que Senaqueribe fez? A partir do verso 9 até o verso 19, Senaqueribe começa a insultar Ezequias. Começa a falar assim, eu já dominei várias cidades. Muitas. Todas elas tinham deuses. Todas elas. Eu vou falar para você. Não existe Deus que pode te proteger da minha ira, da minha fúria. Esse Deus que você serve, esse Deus não existe. Esse Deus que você serve, esse Deus aí é simplesmente imaginação de vocês. Todos os outros povos tinham deuses também. Todos os outros povos acreditavam em algo superior. E assim como eu destruí os outros povos, eu vou destruir vocês também. E aí, irmãos, sabe qual é a resposta? A resposta de Ezequias e do profeta Isaías. O texto nos fala que eles oraram e clamaram ao Senhor. Se nós queremos ter um ano de 2016 vitorioso, enfrentando a crise, nós precisamos orar e clamar ao nosso Deus. Quando nós agimos, nós agimos. Mas quando nós oramos, Deus age. E faz toda a diferença. Amanhã começa a semana de oração. E nós entendemos que para nós enfrentarmos as situações adversas da vida, no ano de 2016, 17, 18, para o resto da vida, o segredo da vitória é a oração. Isaías e Ezequias buscaram a face de Deus e falaram: Senhor, Tu sabes aquilo que Ele tem falado, Tu sabes aquilo que Ele tem proclamado. Os homens assírios cercaram o muro e começaram a proclamar na língua dos hebreus, dizendo: nós vamos matar vocês, nós vamos matar as suas mulheres, nós vamos destruir as cidades de vocês, nós vamos acabar com vocês, para amedrontar o povo de Israel. Ezequias ora e clama ao Senhor.
O livro de Reis, no capítulo 19, versículo 6, nos fala que Deus manda Isaías falar com Ezequiel o seguinte: assim diz o Senhor teu Deus, não tema as palavras que você tem ouvido. É isso que Deus está nos dizendo nesta noite para mim e para você. Não vamos temer as palavras que temos ouvido. Vamos acreditar somente que Deus vai cuidar de nós. 300 mil homens. 300 mil homens. 300 mil homens. Depois que Isaías e Ezequias oraram, o anjo do Senhor foi fazer uma visita no arraial dos assírios. Em uma só noite, 180 mil homens foram abatidos. 180 mil homens foram abatidos. Senaqueribe se levantou, e o texto nos fala, neste mesmo capítulo 32, nos fala que ele se levantou envergonhado. Envergonhado. Porque ele ousou querer tocar no ungido de Deus. Ele ousou querer dizer que nós não servimos a um Deus verdadeiro. O texto nos fala que assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Você tem convicção que a crise não vai nos derrotar? Você tem convicção que a crise não vai nos derrotar, amém? Amém, irmãos? Mas esse amém não pode ser um amém de boca para fora. Esse amém não pode ser um amém onde falta razão. A nossa confiança em Deus, ela precisa ser aquilo que vai sustentar as nossas vidas durante todo esse ano. Precisamos ser servos. Precisamos ser filhos. E Deus cuida dos seus filhos. Por isso, nesta noite, no primeiro domingo do ano de 2016, onde nós não sabemos aquilo que nos aguarda no futuro. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos a certeza: nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Feche teus olhos neste momento. Fale com Deus. Os nomes da Bíblia têm significado muito interessante. E o nome de Ezequias significa Jeová dá força. Ou seja, Jeová é a minha fortaleza. Não haverá situações adversas que possam me destruir. Assim como a crise tem se levantado hoje na atualidade, Senaqueribe se levantou contra Ezequias. E assim como Ezequias alcançou a vitória porque Deus era com ele, nós também iremos alcançar a vitória porque Deus é conosco. Por isso, fale com Deus, coloque isso diante de Deus. Não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor
Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Vamos colocar de pé, nós estamos louvando ao nosso Deus neste momento. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Somente a igreja. Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Queria te convidar, se você tem estado preocupado com alguma situação, com alguma realidade da sua vida, queria te convidar para que você viesse aqui à frente. Queria chamar o pastor Jefferson aqui à frente. Assim como Ezequias buscou o Senhor e Deus cuidou da vida dele, Deus também cuida da nossa vida em todas as situações. Enquanto o nosso irmão ministrava aos nossos corações, a gente que tem um conhecimento da história daquele homem, estava ali imaginando
quanto barulho estava sendo feito. Quanto barulho. Aquele rei enviou alguns dos seus para que estivesse misturado ao povo e ali induzisse o povo ao erro, induzisse o povo à descrença, à desconfiança. E muitos ainda do outro lado do muro gritando, como o nosso irmão presbítero mencionou, gritando: nós vamos tragar vocês. O Senhor respondeu, segundo a fé daquele que se posicionou diante dele, considerando a sua palavra, considerando o seu senhorio, assim como os irmãos aqui na frente se encontram nesta hora, na certeza de que não é a oração do pastor que vai fazer a diferença, mas a fé de cada um diante deste Deus que pode todas as coisas, que há de responder a cada necessidade, a necessidade de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Creiam e todos verão a glória do Senhor. Pai eterno, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem no passado, aquele rei no passado, ó Deus eterno, afrontou o Senhor, dizendo que não existiria, não havia Deus que pudesse, ó Deus, resisti-lo, que não existia Deus que pudesse resistir à sua força, como não resistir a, ó Deus, outros deuses. E o Senhor se mostrou como sempre o Senhor foi, como sempre o Senhor é e sempre será forte, poderoso, Senhor supremo, soberano Deus, que opera tanto o querer quanto o efetuar. Pai, no nome de Jesus, nós cremos na força do Senhor, nós cremos no senhorio do Senhor, nós cremos no cuidado do Senhor, nós cremos no amor do Senhor para conosco. E certos deste amor, nos posicionamos aqui à frente, crendo de que o Senhor é por nós, e sendo o Senhor por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor em nossas vidas, quem há de nos impedir? Quem há de impedir a nossa caminhada? Quem há de impedir os nossos sonhos? Quem há de impedir os nossos projetos? Quem há de nos travar? Ninguém, Pai. Tua palavra nos ensina que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. E que aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Senhor, do Onipotente, encontra descanso. E que o Senhor envia ordem aos seus anjos a favor dos seus filhos, a favor dos seus. Pai, no nome de Jesus. Aqui estão os irmãos que atenderam ao apelo do nosso irmão presbítero Jonas, que carecem, Deus, que colocam diante do Senhor aquilo que ainda os incomoda, que carece, ó Deus, de intensificar, ó Deus, o que está no seu coração diante do Senhor, Pai. Irmãos que creem no poder do Senhor, creem no nome do Senhor Jesus Cristo, na ação sobrenatural do Cristo em suas vidas. Pai, seja o Senhor na noite de hoje a resposta destes irmãos, Pai. Assim como o rei no passado clamou juntamente com o profeta, sim, Ezequias e o profeta Isaías clamaram aos céus. Esses irmãos estão aqui clamando ao Senhor, buscando no Senhor respostas, da mesma forma como o Senhor respondera ao teu servo no passado, enviando um anjo a desbaratar aquele exército. Seja o Senhor com cada um dos irmãos que aqui se encontram, que lançam sobre o Senhor os seus pedidos, que clamam ao Senhor nesta noite e nesta hora. Que seja o Senhor, não pelo que eu estou pedindo, mas pela fé de cada um, Pai, pela crença de cada um em Ti, Senhor. Seja o Senhor a resposta do Teu povo, no nome de Jesus Cristo. Sim, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja um manifestar da Sua graça, que haja um agir do poder sobrenatural sobre a vida de cada um que aqui se encontra. O Teu Espírito, que penetra o mais profundo das nossas almas, conhece cada coração, conhece cada necessidade.
nós estamos aqui, juntamente com eles, clamando aos céus e aguardando no Senhor a resposta. Que haja por parte de todos uma paz no coração e uma certeza de que o Senhor está nos ouvindo nesta hora, e que todos nós possamos, Pai, descansar no Senhor, que possamos retornar aos nossos lares aliviados, na certeza de que não retornaremos só, de que a nossa causa está diante do Senhor e o Senhor está movendo os céus a favor de cada um de nós. Que seja assim, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, não para a glória do homem, mas para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Sentai-vos, queridos, os que ainda estão de pé, o Engel. Amém. Que Deus continue abençoando, Jonas, a sua vida. Obrigado por edificar as nossas vidas na noite de hoje, com esta palavra que é o encontro do coração da igreja e nos trata e nos leva a uma confiança, como aqueles no passado tiveram seus ânimos recobrados. A gente se reanima no Senhor. É bom se reanimar no Senhor? É bom, sim, é muito bom. Eu quero chamar ainda aqui à frente uma pessoa muito importante. Preciso orar por essa pessoa. Ela é uma pessoa assim agradabilíssima. Eu a amo com uma intensidade muito grande. Cadê o Pedro Paulo? Ô Pedro Paulo. Cadê o... Ô camarada, vem cá. Esse camarada tá fazendo aniversário hoje. Eu vou chorar, não vou nem orar por ele, porque eu vou chorar mesmo. A gente vai orar sim. O Pedro Paulo faz 9 anos hoje. E a gente vai orar por ele sim. Eu vou pedir ao presbítero Jonas que esteja orando aqui. Vou orar, não tá? Eu vou chorar mesmo, então. Já. A gente vai orar agradecendo a Deus pela vida do Pedro Paulo. Vem cá, João Vitor. João Vitor já está chorando. Vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos? Falarmos com o nosso Deus mais uma vez. Tu és o Deus, Pai, da família. Tu és o Deus, Pai, que cuida de nós. E aqui, Deus, está o teu servo, Pai. Pedro Paulo, Deus, alguém, Deus, que tem estado no nosso meio, Pai, que tem trazido muita alegria para nós, Pai. Te agradecemos, Deus, pela vida dele, porque entendemos, Pai, que a tua fidelidade tem sido constante para com ele. Te agradecemos, Deus, pela família do pastor Jefferson, Pai, porque entendemos, Deus, que o pastor Jefferson, juntamente com a Valéria, Pai, tem ensinado, Deus, o seu filho no caminho que ele deve andar, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta família e pela importância deles em nossa igreja, Pai. Deus, eles têm feito diferença neste lugar. Muito obrigado, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor, Deus, continue abençoando o Pedro Paulo, dando a ele sempre sabedoria, dando sempre a ele, Deus, condições, bom êxito em tudo aquilo, Deus, que ele for fazer.
Que o Senhor Deus continue sempre, Deus, preservando nele essa alegria, Deus, que ele tem, que tem iluminado as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. E continue, Deus, a capacitar os teus servos, Deus, para que eles possam ensinar sempre os seus filhos naquilo que o Senhor deseja, Pai. Ó Deus, esta é a oração que nós fazemos, Pai, em Cristo Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Recebam a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incondicional amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo, a alegria, a força do Espírito Santo, seja sobre a igreja aqui presente, sobre a igreja que cultua o Senhor conosco através da internet, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente na noite deste dia, mas por todo sempre. Que a igreja diga amém, amém. Assentados só por um instante, irmãos, um instante para que a gente possa trazer algumas informações da igreja. A primeira, comunicamos de manhã, o pastor André se encontra de férias, motivo pelo qual o mesmo não se encontra, tá bom? Que ele esteja orando pelo nosso irmão nesse período de férias, a fim de que ele possa descansar no Senhor acerca da igreja, porque a gente sabe que mesmo às vezes estamos de férias, existem as preocupações, está sempre presente as preocupações no coração do pastor, mas que ele venha descansar e que a igreja esteja intercedendo por ele, sua esposa, ok? Vamos continuar orando por eles, e a gente está à disposição da igreja. Depois eu até queria deixar, Elaine, coloca por favor o número do rádio meu, que eu não vou passar os outros dois números não, porque nunca funciona meu telefone da TIM. É 7805-2641. Queria ligar esse número aí, tá sempre 7805-2641. Tá bom? A gente está à disposição dos irmãos aí nesse período, e podem fazer contato com a nossa irmã Elaine na parte da manhã, e ela faz também contato conosco. Informar a igreja que a UPH estará no dia 8 promovendo aí uma segunda-feira, a segunda-feira de carnaval, um passeio ao sítio da Dona Zilar, com direito ao almoço, que será um churrasco, entrada, piscina, campo, tudo mais, pelo valor de R$30. Maiores informações com os irmãos aí da UPH, nosso irmão França, presbítero Jonas, irmão Denilson Porto, ok? Próximo domingo, Santa Ceia, celebração da ceia na parte da manhã, como também à noite. Não teremos o café da comunhão, por isso os irmãos costumam chegar um pouco mais cedo por conta da aferição ali de pressão e glicose. Não teremos, mas a van estará indo buscar os irmãos, as irmãs, que têm dificuldade, para poder vir ao culto de manhã, para participar da Santa Ceia aqui na parte da manhã, tá ok? Só não teremos o café da comunhão.